Assim, vocês querem que eu leio ou vocês querem que eu falo? Porque hoje será o meu capítulo. Estamos no 13º capítulo do livro Decisões e Destino, um caminho de cura. E a coautora deste capítulo sou eu mesma. Gente, eu vou falar desse capítulo, eu vou trazer já um testemunho. Aqui vai ser um bate-papo sobre esse capítulo. Aonde você foi mais ferida é aonde está o seu propósito. E eu tive muita questão com a minha identidade, sem saber que eu tinha essa questão com a identidade, né? De saber o meu valor, de saber quem eu era. Gente, isso foi muito profundo. E eu só descobri que eu tinha esse problema com a minha identidade a partir da terapia, né? E dos estudos. E aí eu fui descobrir que eu tinha um problema com algo que eu nem sabia que eu tinha, que era uma essência, uma identidade. E quando eu fui convidada para escrever esse capítulo, primeiramente eu não quis, tá? Eu não quis. E aí depois a Dani me desafiou. Meninas, anda com pessoas que veem em você o seu potencial, porque ela vai te espiguitar, ela vai te chacoalhar até você se permitir viver aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. E quando ela me chamou para ler este capítulo, para escrever esse capítulo, de verdade eu não quis. E eu tinha muita ansiedade. A minha história ela tem vários cenários. E eu não sabia o que eu colocaria no papel, né? E aí ela falou, Tati, por que você não fala da sua dificuldade, né? E ela falou assim, olha, eu vou ter alguns temas aqui. Menina, quando eu olhei esse tema, cultivando a autocompaixão, amando a si mesma, eu falei, opa, isso daqui foi a minha maior dor. Porque eu era aquela que não me amava, não me respeitava, e eu exigia de todos o amor e o respeito. Então, escrever este capítulo aqui, cultivando a autocompaixão, amando a si mesmo, foi aqui que começou a eu olhar para a minha história de uma forma muito diferente. Então, bora lá. Eu sou a Tatiane Rocha, eu sou esposa, mãe e, acima de tudo, uma filha amada por um Deus intenso e poderoso. Eu sempre gosto de frisar muito isso nas minhas palestras, nas minhas rodas de conversa, de que eu sou uma filha amada, porque só sabe o valor de saber que é uma filha amada quem passou uma vida perdida, sem eira e sem beira, se achando sem valor. Então, eu sempre gosto de reforçar que eu sou uma filha amada. E o que aconteceu? O Senhor, ele me escolheu e me acolheu com um amor e misericórdia inigualável. Sou herdeira de todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz. A minha paixão pela saúde emocional é muito profunda. Meninas, eu amo, eu mergulho, assim, é uma profundidade que só Deus sabe. Busco sabedoria tanto na palavra de Deus quanto na ciência. Atualmente, na época, eu estava trabalhando como técnica de enfermagem, hoje psicanalista clínica com base cristã. E também, meninas, eu tenho uma especialização de sexologia. Mas não dá para a gente abraçar tudo, né? O meu propósito de vida é viver uma conexão diária com Deus. Gente, como eu desejo todos os dias. Eu quero sempre, eu falo assim, Senhor, eu quero ser aquela filha que quando o Senhor pensar, eu já saber, sabe assim? Aquela conexão de quando você olha. Você sabe quando você olhava para sua mãe ou para o seu pai e só de olhar para ele você já sabia o que ele queria que você fizesse? É essa conexão profunda que eu desejo ter com Deus, passando por um processo contínuo de transformação e cura. Pois eu procuro ajudar mulheres a encontrar sua verdadeira identidade, se curando de trauma que as impediu de viver a satisfação da realização dos seus sonhos. Eu busco sempre auxiliar as mulheres na sua cura emocional, hoje fortalecendo a sua autoestima e elevando a sua autoconfiança.
Então, esse aqui foi um pouquinho, né? No resumo aqui do que eu coloquei me apresentando. E agora vamos para o capítulo que fala amando a si mesmo. E aí, meninas, eu já entrei aqui com uma metáfora, com uma história, e olha que eu, na época, eu nem pensava sobre metáfora, sabe? Eu nem pensava como que é o poder da metáfora na vida de uma pessoa. Mas aqui nesse capítulo eu já comecei. Olha Deus já mostrando o caminho. A jornada para o amor próprio começa com um olhar sincero para dentro de si. E agora eu quero que você comece a visualizar. Imagine você carregar uma mala repleta de pedras durante muitos anos. Cada uma representando palavras duras ou críticas que você ouviu quando criança, ou que repetiu para si mesmo. Imagina aí, você levando essa mala. Já vai se percebendo, para já tirar essas pedras aí que você começar a observar. E esse peso, o peso acumulado pode ser aliviado ao fazer uma reflexão sobre essas cargas, entendendo a sua origem e decidindo deixar para trás o que não lhe pertence. Essa é a essência da autocompaixão. Tratar-se com a mesma ternura e compreensão que você receba para aqueles a quem ama. E agora vem um pouquinho aqui da minha história. Desde a infância, somos moldados por vozes externas que nos dizem o que fazer e como ser. Muitas vezes, essas vozes se transformam em autocrítica severas, criando um diálogo interno que perpetua a sensação de insuficiência. Harrison 2025 foi da onde foi tirado, tá? Com essa parte que foi nesse embasamento do Harrison 2025. No entanto, a transformação é possível ao reconhecer essas vozes e reavaliar sua validade. Podemos reescrever a nossa história interna. Eu tive uma infância longe da minha família. Fui criada em um colégio interno. Lá eu era mais uma entre várias crianças. O que uma fazia, todas deveriam fazer. Vivia com uma sensação de que precisava ser incluída e aceita. Havia em mim um sentimento de rejeição e abandono, o que trouxe várias crenças que me limitaram na fase adulta e na fase da adolescência e na fase adulta, que não me permitia me amar. Meninas, aqui eu lembrei de algo, né? Quando eu estava no colégio, eu trabalhava na escolinha das crianças. E eu trabalhava limpando essa salinha. E a minha necessidade de ser cuidada era tão forte que vocês acreditam que eu trabalhava na limpeza. Nesse colégio eu tinha acho que uns 9, 8 anos. E eu trabalhava na limpeza, na escolinha. E eu lembro que às vezes eu ficava lá limpando e eu precisava tanto que alguém me via, que eu fazia o quê? Eu pegava cloro, meninas, e eu jogava dentro dos meus olhos. Porque eu queria ficar doente. Eu queria que alguém cuidasse de mim, que alguém me percebesse. Você vê como é forte a ausência do cuidado, a ausência de alguém olhar para você. Então, o que aconteceu com isso? Aquela criança que ela vivia num colégio interno, que ela era mais uma, que ela tinha que fazer o que todo mundo fazia, ela tinha uma necessidade de ser exclusiva, ela tinha uma necessidade de ser vista pelo que ela era. Então, muitas vezes eu me via colocando cloro dentro dos meus olhos para que eu ficasse doente, para que todo mundo perguntasse para mim: nossa, o que aconteceu com você? E eu me lembrei disso agora, lendo esta parte deste capítulo. A necessidade de ser acolhida, de ser vista. E vocês acreditam que muitas vezes tem pessoas que elas ficam sempre adoecidas? Porque inconscientemente é uma necessidade de ser cuidada, é uma necessidade que alguém a veja.
E isso é inconsciente, tá? Não é porque a pessoa quer, não. Mas é o que? É uma resposta de um trauma. Olha só como que foi o poder da minha transformação. Uma jornada de cura pessoal começa a identificar as raízes dessas críticas internas e chegar a si mesma através da luz de Deus, que pode iluminar as sombras interiores, permitindo uma renovação da sua mente e do coração. Em Romanos 12:2, Paulo nos encoraja a transformarmos a nossa mente para experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus. Esse processo envolve substituir dúvidas e insegurança pelas verdades de Cristo, reconhecendo o nosso valor intrínseco como filhos amados de Deus. Praticar a transformação, meninas, exige constância. Ao longo do caminho, é essencial celebrar pequenas vitórias. Imagina uma pessoa que luta contra pensamentos negativos sobre si mesma. Eu mesma, viu, meninas? Cada dia que ela consegue reverter uma crítica interna e uma mensagem positiva, é uma conquista que vale a pena comemorar. Essa prática fortalece o hábito de pensar de maneira mais gentil e amorosa. Eu tinha um diálogo interno muito negativo, sempre me colocando numa posição de incapacidade, sem merecimento, sem acreditar que eu era capaz de começar algo e concluir. Esses pensamentos me impediam até mesmo de tentar algo novo, me sabotando constantemente, até que, com a ajuda de uma rede de apoio e profissional, comecei a resignificar a minha história. Perdão e reconciliação consigo mesmo. Falando sobre o perdão, muitas vezes nós trabalhamos muito a questão do perdoa fulano, perdoa Beltrano, larga essa mala, larga essas pedras. Mas e o auto-perdão? Um dos passos mais libertou é o auto-perdão. Errar é humano, mas insistir em carregar arrependimentos pode nos prender. Praticar o perdão pessoal abre espaço para a cura e o crescimento. Se você é rígida consigo mesmo, pergunte. Olha só, meninas, pergunte. Eu seria tão duro com outra pessoa nessa mesma situação? Reconheça que suas intenções são sempre de fazer o melhor que pode para o outro. Deus, em sua infinita graça, nos convida a confessar nossas falhas e a receber o seu perdão. Está em 1 Jó 1:9. Da mesma forma, podemos nos libertar de culpas e ao deixarmos para trás as pedras que carregamos. Meninas, agora eu vou falar um pouquinho da culpa. Eu era uma mulher que se culpava muito por não ter sido a mãe perfeita. E aí eu já vou te perguntar, da onde saiu na minha cabeça que existe uma mãe perfeita? Pois é, eu era aquela que me culpava, me chicoteava por não me achar essa mãe perfeita, que hoje, olhando, ela não existe. Por ser mãe solo, eu tive que me dedicar a trabalhar todos os dias, deixando meu filho com outras pessoas e na creche. Meninas, o tempo foi passando e quando eu percebi, ele já estava na adolescência. E por estar ausente, eu vivia com pedras que pesavam todos os dias, porque eu mesma me criticava, com o sentimento que não fui a mãe que ele precisava. E com esse olhar, eu me depreciava. Até que, com a ajuda de Deus e a terapia, foi me trazendo luz na escuridão que eu via dentro de mim, me auxiliando com o autoconhecimento, a autocompaixão, o amor próprio. Fez-me perceber que sempre dei o meu melhor dentro dessas condições que eu tinha. Esse reconhecimento permitiu que eu me perdoasse, encontrando cura e paz. Então, o amor, a autocompaixão, ela te tira de culpa. Quando você estiver aí, com um chicote, te chicoteando, imagina que uma
uma pessoa que você ama chegasse contando a sua mesma história, o que você iria fazer com ela? Você iria acolher? Porque eu sou aquela, gente, vem contar uma história para mim que eu quero te colocar no colo. Eu não imagina, você vai conseguir, você vai fazer isso, você vai romper. Mas muitas vezes não era comigo assim. Comigo, eu já comecei, aquele diálogo interno, ele já ficava ressoando, assim, tomando conta do meu dia. Então, avalie como que está a sua autocompaixão, como que está a sua ótica para você mesma. E aqui eu trouxe o espelho do amor próprio. Visualize-se agora você, diante de um espelho. Mas ao invés do seu reflexo, veja uma criança frágil e curiosa. Como você trataria essa criança? Com críticas ou com carinho? Essa criança é você, chamando por atenção e cuidado. Limpar o espelho interno requer substituir críticas antigas por palavras de afirmação e amor. Cada vez que uma crítica surgir, pergunte-se: essa é a minha verdadeira voz ou é o eco do passado? Um exercício útil é criar uma lista, meninas, de afirmações positivas. Isso que nós fizemos aí no desafio do grande eu sou, né? Eu sou, ativando a nossa identidade. Então, é você fazer o quê? Afirmações positivas e repetir essas frases diariamente. Por exemplo, eu sou digna de amor, eu aceito minhas falhas como parte do meu crescimento. Eu estou me tornando uma versão melhor de mim a cada dia. Esse hábito simples tem o poder de transformar a forma como você se enxerga. Então, meninas, as suas palavras, aquilo que você vai declarando, vai o quê? Vai esse diálogo interno, essa autocrítica, esse chicote que fica aí, ó, te chicoteando, ele vai perdendo força. Amor próprio e relacionamentos. Amar a si mesmo não é egoísmo. Esquece isso aí. Não é egoísmo. Porque muitas vezes nós temos a dificuldade de nos amar, porque nós não fomos ensinadas. Amar a si mesmo não é egoísmo, mas é um ato de valorização da obra de Deus em você mesma. Mateus 22:39 nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmas, enfatizando que o amor próprio é essencial para podermos amar aos outros de forma plena. O amor próprio também fortalece os nossos relacionamentos. O outro é importante? Sim. Mas não é só o outro que é importante, você também é importante. E você só consegue dar aquilo que você tem. Se você fica com o chicote aí te chicoteando, como que você vai conseguir passar para o próximo um amor genuíno se você não está tendo por você? Quando reconhecemos nosso valor, somos capazes de estabelecer limites saudáveis, evitando relacionamentos que nos fazem mal e investindo naqueles que nos edificam. Essa atitude reflete maturidade emocional e respeito próprio. Eu tinha muita dificuldade de me amar, me impor limites. Sempre sentia uma necessidade de agradar e querer ser aceita a qualquer custo. Hoje, gente, como eu sofri com isso. De verdade, eu sofri demais com isso, Jesus. Quando eu lembro, eu falo, ainda bem que eu saí deste lugar. Isso me levava a entrar em vários relacionamentos abusivos. E eu falo que eu acho que eu também era abusiva, porque eu era tão dependente emocional, porque eu não conseguia me amar, eu não conseguia ver o meu valor, eu não conseguia ver o meu respeito. E o que eu fazia? Eu queria que todo mundo visse isso. Mas como que as pessoas iam ver algo se nem eu mesma conseguia ver? Porque aquilo que eu não vejo, eu não exalo. Aquilo que eu não percebo em mim, eu não transbordo. Mais um dia, cheguei a passar por uma agressão física, que eu fui agredida com pauladas por um ex-companheiro. Isso quase me levou à morte. Foi naquele momento que eu percebi que eu precisava de ajuda. E com a graça de Deus, com a ajuda de um profissional, terapeuta, psicanalista e grupos de apoio, consegui resgatar minha identidade, fortalecer meu amor próprio e minha autoestima.
Meninas, aqui foi um pedacinho da minha história, né? Quando eu falo sobre a minha história, eu fico muito ativada. Peraí, deixa eu fico muito ativada, porque eu consigo ver a transição de transformação. Ontem eu estava fazendo uns vídeos de captação e eu estava falando sobre isso. Eu falo, meu Deus, como eu era uma pessoa que eu tinha necessidade de agradar, sabe, assim, de estar inserida. Gente, isso era tão forte. Mas por quê? Aquela criança lá do colégio que jogava cloro no olho, ela precisava ser aceita, ela precisava ser encaixada. Então eu me encaixei em formas que nunca foram para mim, mas é porque eu não me conhecia, eu não sabia do meu valor, eu não sabia das minhas potencialidades, né? E isso falou com você? Você se encaixou em algum momento? O processo de transformação, não é do dia para a noite, ele é uma construção. E quando você se permite, as coisas vão acontecendo, né? Às vezes eu ando muito com a Ju é aqui próximo de mim, e às vezes eu até brinco com a Ju, falo, ai, Ju, às vezes eu fico pensando assim, ai, hoje eu quero ter o gostinho de falar um não, porque o não para mim hoje ele é saudável. Eu não tenho mais aquela necessidade, tipo, o que vão pensar, o que vão achar. Não, não, não. Infelizmente não dá para mim. Mas não foi sempre assim. Se alguém falar assim, Tati, faz isso, eu faço. Tati, vamos ali, eu vamos. Tati, vamos. Gente, pensa, como que a gente tem saúde emocional, saúde física, quando a gente está se deixando, se esquecendo para favorecer o outro. E aí, sabe aonde que acontece? Depois a gente quer cobrar do outro o reconhecimento. Eu faço. Quem já se colocou nesse lugar? Eu faço, 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 e eu não sou reconhecida. Ninguém me vê, ninguém me respeita. Quem já se colocou, quem já se viu nesse lugar? Então, hoje, o nosso capítulo falou sobre o que? A autocompaixão, o amor próprio. E isso não vai deixar você de ser boa para o próximo. Você vai transbordar na vida do próximo. Você vai abençoar a vida do próximo, mas dentro do limite da normalidade. Por quê? O outro também tem a responsabilidade que cabe a ele. Só que às vezes a gente está tão perdida de quem a gente é, que a gente quer se encontrar na história dos outros. E não vai ser possível, só porque você tem a sua história. Eu tenho certeza aqui que todas passaram por situações difíceis. E se você começa a falar, você pode olhar para a minha história e falar: Tati, aconteceu isso? Sim, aconteceu. Mas a sua história também aconteceu muita coisa. Então você vai começar a ver que todo mundo tem sua história, mas todo mundo também tem uma decisão de reescrever essa história. E você que quer trazer alguma contribuição, fique à vontade para falar o que tocou o seu coração neste capítulo de hoje.